Marcos, capítulo 5, especificamente a partir do versículo 22. A partir do versículo 22, capítulo 5, a partir do versículo 22. Evangelho de Marcos, facinho de achar, amém? Todos acharam? Assim que acharem, me acompanhem na leitura. Eu quero ler alguns versículos com você. Vai dizer assim: eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: a minha filha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverás. Jesus foi com ele. Versículo 25 em diante também, versículo 24, 25 em diante. Grande multidão o seguia. Comprimindo, aconteceu que certa mulher, havia 12 anos que vinha sofrendo uma hemorragia e muito padecia na mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por meio da multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Logo se estancou a hemorragia, sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou? Respondeu os seus discípulos. Vê a multidão que lhe aperta e diz: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada, tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade, e ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz, fica livre do teu mal. 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e Simão, Tiago, Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, e os que choravam, e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava, tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneiras admirados. Aleluia, glória a Deus. Que extraordinário. Eu quis ler um pouco com você a partir do versículo 22, eu iria pular o versículo 25 ao 34, porque eu quero falar desse homem, desse Jairo. Mas desde o versículo 1, você vai encontrar aqui 3 situações parecidas, 3 situações bem distintas. De início nós vamos enxergar Jesus indo para um lugar onde ele desce do barco, e o endemoniado, onde ele não tinha mais o que fazer, ele vivia dentro de um cemitério, ele vivia andando de um lado para o outro, se cortando, se batendo com pedras, a Bíblia vai relatar, e ele quando prendiam ele quebrava as portas das cadeias, quebrava as grades, quando lhe acorrentava, ele quebrava as correntes.
E quando Jesus desce nesse lugar, ele olha de longe e ele corre e se prostra aos pés de Jesus, clamando misericórdia, e Jesus expulsa uma legião de demônios que estava naquele homem. Cronologicamente aqui, nós vamos já ver e em seguida, esse homem que está passando uma luta terrível na sua casa, a palavra vai dizer que ele está com a filha dele, e a morte, à beira da morte, nós vamos enxergar aqui, que ele recebe a notícia da morte da filha. Ele está desesperado, mas esse homem aqui, diante do contexto do que acontecia naquela época, ele não era qualquer um, ele era o chefe, um dos chefes da sinagoga, e nesse tempo é bom te relembrar, que Jesus não era bem visto dentro das sinagogas por conta do que ele fazia. E esse homem estava num desespero profundo por conta do que estava acontecendo com a filha dele, na casa dele naquele momento. E ele toma uma decisão em seu coração, em ir atrás daquele homem que ele ouvira falar que fazia milagres, que curava, que restaurava, que trazia de volta aquele que estava enfermo, trazia de volta a visão aos cegos. E ele dá andamento a esse procedimento. E Jairo especificamente, ele faz um convite para Jesus. Ele chega diante de Jesus, a palavra vai dizer, eu vou ler um pouco mais depois com você, lá no versículo 23, ele vai dizer assim: e insistentemente lhe suplicou, a minha filha está à morte, venha e lhe impõe as mãos. Venha comigo, a minha filha está em casa, eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais o que fazer em respeito a ela, porque ela vai morrer, e até onde eu sei, Jesus, o Senhor pode fazer algo por ela. Jesus voltando, ele acabara de curar aquele endemoniado, as pessoas que estavam naquele outro lado do mar, diz para Jesus: volta para a sua terra, nós não te queremos aqui por conta dos porcos que ele mandou os demônios. E Jesus chega e esse homem se prostra pedindo a misericórdia de Cristo, e Cristo, de prontidão, no versículo 24, Jesus vai com ele, Jesus atende o chamado dele. E quando nós olhamos o desespero desse pai, o desespero desse homem aqui, nós vemos Jesus atendendo ele, Jesus ouviu a súplica dele, Jesus ouviu o clamor dele, Jesus ouviu a oração dele naquele momento, Jesus estava presenciando a angústia que ele estava passando naquele momento, que quem de nós, principalmente quem é pai, mãe, sabe o que é, quem não tem, a verdade é que não sabe o que é esse sentimento verdadeiro, o desespero, a angústia daquele homem, dizendo em si, para dentro do seu coração: será? O que vai acontecer? Só que agora esse homem se agarra em um convite que ele faz para Cristo, e Cristo, ele atende esse convite de Jairo, começa a andar com Jairo, começa a trilhar esse caminho com Jairo. Então, Jairo, ele deixa toda a sua religiosidade de lado, toda a tradição que envolvia ele ser um chefe da sinagoga, ele vai contra alguns princípios de alguns que não concordavam o que Jesus falava, porque Jesus se posicionava como Messias, Jesus se posicionava como sendo aquele que seria enviado naquele tempo. Então eles tinham essa divergência, eles não acreditavam com Jesus, e ele ia de encontro a esse ambiente. Jairo não se importa com isso. Esse convite que Jairo irá fazer a Jesus, ele irá mudar totalmente a sua casa, a sua vida e a sua família. Nós devemos entender e compreender o que está acontecendo ao nosso redor, nós devemos compreender até onde a nossa mente está cauterizada na religiosidade, no entendimento de terceiros. Eu estou pautado no que as pessoas dizem, ou eu estou realmente olhando para o que Cristo tem para mim? E Jairo faz esse convite para Jesus aqui, e prontamente Jesus atende e começa a caminhar com ele. E dentro desse convite aqui,
eu quero falar com você sobre o que acontece quando nós decidimos convidar Jesus para agir em nossa vida. O que pode acontecer quando nós convidamos Jesus para mudar, modificar o que nós precisamos ser modificados. O que acontece quando nós precisamos de um agir de Jesus no meio do nosso eu, no meio da nossa casa, no meio do que nós precisamos. O que acontece? Eu deixei para falar um pouco mais da mulher, que eu já vou falar um pouquinho mais adiante, porque influencia na nossa caminhada. Então eu quero mencionar com você sobre os acontecimentos, quando nós decidimos convidar Jesus para agir na nossa vida, para agir na circunstância a qual nós perdemos o total controle sobre o que nós estamos querendo fazer ao alcance de nossas mãos, estamos querendo sempre buscar as nossas forças para fazer. A primeira coisa que acontece quando nós decidimos convidar Jesus, realmente para entrar em nosso favor, Ele está disponível, Ele vai com você, Ele está disponível para você quando você se predispõe a se prostrar, a adorar e a se colocar diante dEle as suas mazelas, as suas dificuldades, sem se importar com o que as pessoas vão pensar, sem se importar com o que as pessoas vão dizer. Porque em muitos momentos nós achamos o que as pessoas vão pensar de mim quando eu me posicionar diante de Cristo. Às vezes as pessoas pensariam por conta de Jairo ser um chefe da sinagoga. Não é um homem de Deus, porque ele está indo procurar ajuda com esse Jesus. Jesus, ele se dispõe, quando Jairo chega diante dele, Jesus diz o seguinte: estarei pronto. Jesus foi com ele de imediato. Jairo faz o convite, de imediato Jesus parte com ele. A primeira reação de Jesus ao nosso convite é ir conosco, é estar conosco, é estar ao nosso lado. Ele envia o Espírito Santo para habitar em nós. Então ele está interessado em resolver os nossos problemas. Eu e você, nós estamos na agenda de Cristo, sempre estivemos na agenda de Cristo em respeito ao que acontece ao redor da nossa vida, ao redor da nossa casa. Você já imaginou a alegria desse homem? A alegria que ele teve, que ele sentiu, quando ele chegou, ele prostrou, ele adorou, ele convidou Jesus, e Jesus passa a caminhar com ele, ir na casa dele. O coração dele se enche de esperança, se enche de vigor, porque agora aquele que é conhecido como o Jesus que cura, o Jesus que liberta, o Jesus que restaura, está indo na minha casa, está indo visitar especificamente a minha filha que está enferma. A minha filha recebeu a cura já está entregue nas mãos dela. A minha casa recebeu salvação. Nesse momento eu creio que o pensamento de Jairo poderia ser esse de imediato, porque quando ele decide fazer isso diante da presença de Cristo, é porque ele realmente acreditava que Cristo poderia mudar a sorte da filha dele. Então, Jairo, ele se enche de alegria. Jairo, sendo um dos principais, ele não se importa com o que os religiosos, com o que as pessoas vão pensar. Ele se importa com o problema que ele tem que resolver. Ele se importa com a sua casa primeiramente. Ele se importa com a circunstância que está acontecendo dentro da sua casa primeiramente, porque as evidências eram muito grandes a respeito de Jesus. Jesus acabara ali, você pode ler do versículo 1 ao versículo 21 ali, que você vai encontrar Jesus expulsando demônios de um homem. Então, porventura, os demônios estavam trabalhando contra si? Então nós temos que entender que Jesus, ele estava evidenciando a divindade dele na terra. E Jairo agora está com esse homem ao lado dele, indo para a casa dele, indo para o ambiente da casa dele. Então,
Em momento de desespero, nós precisamos ter fé e confiar que um convite mudará a nossa história. Um convite a Cristo mudará o destino da nossa casa. O que está acontecendo conosco? Porque verdadeiramente algo está acontecendo na sua vida. Se você não está passando por algo que você não está fora do seu controle nesse momento, é porque em algum outro momento você esteve diante dos pés do Senhor Jesus e clamou misericórdia e convidou Ele para resolver o seu problema. Às vezes é por isso que hoje você não pode até não estar se identificando com essa palavra em respeito a convidar Jesus, porque o convite de Jesus aqui não é simplesmente para o descrente. O convite de Jesus é para cuidar da nossa casa, cuidar do nosso ambiente, cuidar do que está acontecendo ao redor da nossa vida, confiarmos que é somente através dele que nós vamos viver verdadeiramente, ter vida verdadeira. Eu acho interessante aqui que no final da súplica que Jairo faz, ele fala o seguinte: para que ela seja salva e viva. Não iria chegar somente uma cura física na casa de Jairo, a salvação estava chegando naquela casa, a salvação estava indo ao encontro daquela casa. Só que há um processo, nós temos que entender que nós temos que olhar, identificar o que está acontecendo ao nosso redor. No fato de Jairo era específico, era nítido, era visível que ele precisava de uma ajuda. O que nós temos que fazer é identificar o que nós precisamos e fazer esse convite para Jesus. Você está tentando resolver esse problema que você está passando com suas próprias mãos? Você já decidiu adorar o Senhor? Você já decidiu entrar para o seu quarto, se ajoelhar, chorar diante dos pés do Senhor, pedir misericórdia, e insistentemente lhe suplicou: a minha filha está à morte, Senhor, venha comigo, impõe as mãos sobre ela para que ela seja salva e ela viva. Senhor, entra na minha casa, coloca as suas mãos sobre essa situação, coloca as suas mãos sobre esse assunto, sobre esse problema. Eu sei que o Senhor pode, eu sei que o Senhor me vê, eu sei que o Senhor está sentindo a minha angústia, porque no versículo 2, no versículo 22, eis que se achegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, vendo, prostrou-se aos seus pés. Prostrou-se aos pés do Senhor Jesus, se identificando, dizendo ao Senhor: eu sei quem o Senhor é realmente, eu não sou um desses fariseus, eu sei que o Senhor é o Senhor, eu sei que quem faz esses milagres, esses prodígios, é somente um que pode fazer isso. Então nós temos que prostrar diante dos pés do Senhor e reconhecer a divindade dEle, reconhecer que Ele nos conhece pessoalmente, que Ele se importa com o que está acontecendo na nossa casa. Jesus poderia fazer esse milagre acontecer naquele exato momento, mas Jesus decidiu ir com ele, Jesus decidiu aceitar o convite de Jairo e acompanhá-lo. Jesus está esperando apenas um convite nosso em respeito ao que nós estamos passando. Um verdadeiro convite nosso, aquele convite que vem de dentro, aquele convite pelo qual, talvez não seja o seu caso, mas sim o meu, foi de chegar e sentar, e não se incomodar, irmão, chegar nessa cadeira aí, ó, e se sentar, e se esquecer de todo o resto que está aqui, e chorar na presença do Senhor, derramar lágrimas na presença do Senhor, e convidar Ele: Senhor, entra na minha casa, Senhor, entra na minha vida, Senhor, muda o meu cativeiro, muda a história dos meus filhos, muda a história que está acontecendo no meu casamento, muda a história que está acontecendo na casa dos meus pais, dos meus irmãos, muda, Senhor,
entra com a sua salvação, entra com a sua graça, faça um convite para Jesus, faça um convite para o Senhor. Nós temos que entender que Jesus ele vai, mas nós também temos que fazer a nossa parte, convidá-lo. E o que Jesus está esperando é o nosso convite. Convida Ele. A Bíblia diz que Ele está à porta e bate. Jesus não é o ladrão que entra pela janela e invade a nossa casa. Ele é educado. Ele está à porta, bate. E Ele quer o nosso convite para entrar dentro da nossa casa. Pastor, mas eu já sou crente, quer dizer que Jesus não está na minha casa? Nós temos que compreender as áreas onde nós queremos que Jesus entre, porque quando eu falo para você entrar na casa, automaticamente nós lembramos a nossa casa física, mas o que eu estou dizendo é que eu sou a igreja, você é a igreja. Qual é o problema que você está passando? Qual é o ambiente, qual é o cômodo da casa que nós precisamos que Jesus entre? Porque às vezes Jesus entra na nossa casa, Ele entra na sala, Ele entra no quarto de oração, mas nós trancamos a porta dos problemas, e nós não queremos que Jesus entre nela. Então abra as portas dos problemas, convide Jesus e fala: Senhor, está aqui, isso aqui eu achei que eu poderia resolver, eu achei que eu daria conta, mas eu sei que eu não dou conta, eu me coloco diante do Senhor, somente o Senhor para me ajudar. Me ajuda, eu estou precisando. Eu abandono o que precisa ser abandonado, porque deixar de ser um sacerdote naquele momento era muito difícil, era muita regalia para quem já estava vivendo, seria afrontado, seria taxado de herege posteriormente, de um que abandonou a fé, que abandonou o Senhor, mas ele tinha convicção do que ele já estava fazendo, ele já sabia o que ele precisava, e sabia quem poderia dar para ele. Então Jesus ele está disponível para você. Nós devemos usar essa disponibilidade de Jesus para nós. Jesus está disposto a ir com você. Se você convidar Ele, você entra na agenda dele. Através do seu convite, você automaticamente entra na agenda do Senhor. Mas no decorrer dessa caminhada, no decorrer desse trajeto, há muitas coisas que acontecem. Eu vi um homem falando algo interessante, que eu quero fazer uma colocação aqui agora. Quando nós entramos em um cemitério, quando nós entramos em um ambiente de morte, nós encontramos numa lápide, sempre culturalmente, em todos os lugares, às vezes até do mundo, eu creio, está lá a data de nascimento e a data da morte da pessoa, certo? Só que entre essas duas datas, tem um traço, às vezes, um meio, não é? O que é esse meio? O que será esse meio? Esse meio é o hoje, é o que nós estamos passando aqui agora, é a vida que nós trilhamos aqui agora. Então nós até convidamos, nós até entendemos, nós até ouvimos quem Jesus é, nós até já evidenciamos quem Jesus é, nós até já nos prostramos diante dos pés de Jesus e fizemos o convite a Ele, Ele atendeu o convite, agora entenda que Ele está acompanhando Jairo, Ele está indo com Jairo ali, naquele momento ali, mas no decorrer da caminhada ali, ao decorrer da caminhada há algo que acontece que pode ter abalado a fé de Jairo naquele momento, porque chega uma notícia diante dele, dizendo o seguinte, no versículo 35 e 36, vai dizer o seguinte: falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já morreu, por que ainda as incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Nesse trajeto, nesse meio tempo, nesse momento em que nós estamos entendendo que Jesus vai chegar, a notícia, a pior notícia que Jairo poderia receber, ele recebeu. A filha morreu. A filha não suportou. Por que a filha não suportou? Jesus, quando foi com Jairo, a palavra vai dizer que uma multidão acompanhava, versículo
versículo 24 em diante já, Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia, comprimindo. Aquele momento ali atrasou a caminhada de Jesus. Jairo estava próximo dele. Atrasou a caminhada de Jesus. Então nós devemos entender que nós vamos passar por grandes dificuldades, mesmo entendendo que Jesus está conosco. Jesus está ao nosso lado, Jesus já ouviu a nossa oração, Jesus está a caminho para resolver os nossos problemas, e aí chega uma notícia diante de nós, que coloca em dúvida, às vezes, o que Cristo pode fazer, porque Deus pode ressuscitar hoje também, e se nós ouvirmos isso hoje, a nossa fé se abala. Jesus, ele reacende a fé de Jairo nesse momento. Ele ouve aquela situação, ele sente a angústia que Jairo está passando ali, e ele diz para Jairo o seguinte: olha, não se preocupe, creia somente, tenha fé, creia somente, creia que você vai receber um milagre. Aí onde eu entro com você aqui, nessa mulher, que nesse mesmo texto aqui, ela está passando por uma dificuldade em sua vida, há cerca de 12 anos, e ela olha Jesus passando, indo para a casa de Jairo, visitar a sua filha enferma à beira da morte, e ela olha Jesus, e está sabendo das mesmas coisas que Jairo sabe, e ela começa possivelmente, o texto às vezes pode até nos dar a entender isso, parece-me que ela começa a engatinhar no meio da multidão, e chega até as orlas das vestes de Jesus, e clama, dizendo para si mesma: se tão somente eu tocar nas orlas de suas vestes, eu serei curada. E quando ela toca, a Bíblia diz que imediatamente, de imediato ela é curada. Jesus vira, reconhece que sai virtude de si, e ele olha e diz o seguinte: quem me tocou? Os discípulos já no alvoroço da normalidade, a normalidade do culto, a normalidade da multidão, a normalidade, a rotina diária, a mesmice diária, diz o seguinte: Jesus, tanta gente te toca, tanta gente te empurra, a multidão te tocando, te empurrando, o Senhor pergunta, mas que pergunta é essa? O Senhor me pergunta, quem te tocou? A nossa longevidade no Espírito, nós temos que entender a pergunta que Jesus faz. Eu não perguntei quem me tocou fisicamente, eu perguntei quem chamou a minha atenção verdadeiramente, não é simplesmente um toque físico. Quem realmente quis algo de mim aqui no meio de tanta gente, quem realmente conseguiu retirar virtude de dentro de mim através da sua própria fé. Ela disse em si, ela não pede para Jesus, ela disse consigo mesma, o texto vai dizer isso, ela disse consigo mesma: se tão somente eu chegar, ele restaurará. E de imediato ele foi curado. Então, às vezes nós estamos junto de Jesus, vendo os milagres de Jesus, compreendendo que Ele é o Deus que faz os milagres. Estamos tocando em Jesus, mas não estamos tocando da forma correta, da forma que é para ser tocado. Nós não estamos fazendo o que precisa ser feito. E quando Jesus, ele olha para Jairo e diz o seguinte: olha, crê somente, creia somente. Isso acende de novo dentro do coração de Jairo, aquela vontade de ver a filha dele novamente. Reacende dentro do coração de Jairo a certeza, reacende a fé e a certeza de que Jesus pode sim fazer algo por ela, independente da circunstância. Então, quando nós exercemos a nossa fé, nós acreditamos no agir de Jesus. Os nossos temores são confrontados pela nossa fé. O temor que age dentro de mim vai ser confrontado pela fé que eu tenho em Jesus, no que Ele pode fazer. Então, creia somente,
Jesus, ele reacende a fé nesse momento, reacende o que Jairo perdeu naquele momento. Jesus, ele vai trazer isso para nós no meio da caminhada. Talvez você esteja precisando disso, precisando de reacender a sua fé, confiar de novo no Senhor. Nesse momento agora, Jairo já não sabia somente que Jesus curava, ele tinha contemplado com seus olhos ali uma cura específica. Ele tinha contemplado o que Jesus poderia fazer, tanto fisicamente. Então, palavras negativas, elas não terão poder sobre Jesus e sobre o que Ele tem para você. Palavras negativas, palavras que confrontam a sua realidade, não vai mudar o que Jesus tem para a sua vida, não vai mudar o milagre que Ele tem para fazer sobre você. Podem falar o que quiser, podem dar a notícia o que quiser, o que Jesus tem para você, creia somente, creia somente. Irmãos, olha como que o Evangelho ele é simples, nós não precisamos fazer um estudo teológico cheio de palavras difíceis. Jesus diz o seguinte somente, olha, creia somente. Olha que aquele homem acabara de receber, olha a notícia que ele acaba de receber, a sua filha morreu, não há nada que possa fazer mais, deixe de atormentar o mestre, tem tantas outras coisas para ele fazer, acabou de curar uma mulher aqui, está cheio de gente para ser curado, a sua filha está morta, já não tem mais o que fazer. Jesus diz o seguinte, não se incomode com as palavras torpes, com as palavras que vão ao contrário à sua fé, não dê ouvidos a ela, creia somente, crer, irmãos, crer. Jesus não manda nem a gente pegar um caminhão de pedra-brita durante esse momento, ele fala, creia somente, mantenha em seu coração a verdade de que Cristo ainda pode fazer algo, mesmo que para o homem não tem mais jeito. Continue com a sua fé acesa no que você pensa, no que você tem, nos seus propósitos, nos seus projetos, nas suas orações. Tenha fé, creia somente, creia somente. Quando nós tomamos posse dessa palavra, quando nós tomamos posse do que Cristo faz para nós, quando nós estamos no trajeto com Ele, Ele nos traz o entendimento que a última palavra é dEle. O que você tem ouvido? O que tem chegado aos seus ouvidos? O que te falar em respeito a esse assunto que você está tentando resolver? O que te falar a respeito da sua casa? O que te falaram a respeito das circunstâncias que estão ao seu redor? A última palavra é do Senhor. Quem está ao nosso redor pode falar o que quiser, pode ministrar o que quiser sobre a nossa vida, mas quando nós tomamos posse, em crer que Cristo pode fazer alguma coisa, a última palavra é dEle. Não tem ninguém que possa fazer nada. A porta pode até ter sido fechada por alguém, mas Cristo abre ela de volta. Ninguém pode fechar uma porta que Jesus abre. Versículo 39, a criança não está morta, ela dorme. Qual que foi a notícia? Ela está morta. Qual que é a palavra de Cristo? Ela não está morta, ela dorme. O diagnóstico das pessoas que não têm sensibilidade, não passa pela situação, não passa pela circunstância, não sabe o que é perder um filho, não sabe o que é perder um irmão, não sabe o que é perder um ente querido, uma pessoa próxima, não sabe o que é estar com alguém à beira da morte, não sabe o que é estar num hospital, precisando de aparelhos para sobreviver. É fácil chegar e falar assim, desliga, já não tem mais jeito, porque a razão, o que nós enxergamos, os nossos olhos, já diz tudo, vamos enterrar que é mais barato. O diagnóstico do homem é sempre uma palavra para acabar de destruir o resto.
Não vai dar mais certo, Jairo, olha, deixa aí, tá bom já, o tanto de gente que Jesus tem para atender aqui, vai embora para sua casa, fazer o quê? Morreu, já, não vai fazer mais nada. Creia somente. A última palavra é de Cristo. Cristo chega na casa dele e diz o seguinte: a criança não está morta, ela dorme. Versículo 41, Jesus chega diante dessa menina e diz o seguinte: menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente ela se levantou. Quantas vezes nós não recebemos o diagnóstico de homens e tomamos como a última palavra? Quantas vezes nós não recebemos o diagnóstico de potestades malignas usando pessoas e tomamos como a última palavra? E não confiamos que Deus, que Jesus é quem realmente tem a última palavra sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre essa doença. É Jesus que tem a última palavra. Ele é dono de tudo. Foi Ele quem criou tudo. Você é a herança dEle, você está na agenda dEle, Ele se importa com você. Nós temos que entender isso. Tire todo o medo, toda a dúvida de sua mente, creia somente, pois a última palavra vai vir de Jesus. Entenda isso, entenda que Jesus está querendo um convite seu. Jesus poderia ter olhado para ele mesmo e falado assim: olha, pode ir para sua casa que a sua filha já está de pé. Pode ir para sua casa. Jesus fez isso em outra circunstância. Mas Jesus, Ele também quer vínculo. Jesus, Ele também quer caminho. Jesus, Ele também quer nos mostrar que no caminho vai ter muitas adversidades em outras circunstâncias da nossa vida. Jesus quer nos mostrar que no meio do caminho vai haver morte. No meio do caminho vai haver uma multidão barrando a sua bênção. No meio do caminho vai haver palavras que querem te parar. Jesus está querendo mostrar isso para mim e para você através da vida desse homem. Só que dentro de tudo isso, Jesus fala o seguinte: creia somente. Independente do que você ouviu, creia somente. O que você pediu, Jairo? Qual foi o seu pedido, Jairo? Qual foi o seu pedido? Venha e impõe as mãos sobre a cabeça da minha filha, e ela será salva e viverá. A oração está feita, o pedido está feito, Jesus já recebeu o pedido, Jesus já começou a ir com ele, Jesus já está com você, Jesus já está dentro da sua casa, Jesus já está andando com você, o Espírito Santo já está habitando dentro de você. Por que duvidas tanto de que Cristo pode fazer algo ainda dentro da sua casa? Por que ainda nós duvidamos tanto do que Deus pode fazer no nosso meio? Porque nós nós não vivemos o extraordinário de Cristo mesmo, porque nós duvidamos. A realidade é que a palavra nos mostra isso. Por que não acontece? Porque nós tomamos essa palavra como verdade. Ela morreu, Jesus, tudo bem, então não pode fazer mais nada. O que nós não podemos é tomar como verdade o que o mundo sopra nos nossos ouvidos. É mentira do diabo. O diabo e os seus companheiros são servos do Senhor. Poderia ter lido com você do capítulo 1, do versículo 1 em diante. Quando o endemoniado, ele vê Jesus, ele corre e prostra aos pés de Jesus e o adora. Quando ele o adora, não é o homem que está adorando Jesus. A Bíblia vai dizer assim, que Jesus pergunta: quem tu és? Aí ele responde: meu nome é Legião. Por que o gadareno não respondeu o nome dele, se era ele que estava adorando? As potestades malignas estão a serviço do Senhor. Nos manda para fora do país, não. Nos manda para essa manada de porcos aqui, Senhor. E assim foi feito. O que nós temos que entender é que nós estamos dando mais
mais atenção para as coisas que nós enxergamos do que pelo que nós não vemos, que é o mais essencial, que é o mais importante. Eu não vejo, eu não estou vendo ela de volta à vida, porque eu já saí de lá e ela já estava à beira da morte. A petição dele para Jesus já era essa, presta atenção, e insistentemente lhe suplicou: a minha filha está à morte. Ele saiu de dentro da casa dele já sabendo que ele poderia receber essa notícia a qualquer momento. Então nós devemos entender que nós precisamos, mas eu vou pautar a minha vida agora em um convite para aquele que pode fazer algo. Quem que pode fazer algo para você, por você? Aquele que está batendo na porta da sua casa e dizendo que não vai dar certo? Aquela que só chega dentro da sua casa para falar mal dos outros, para te levar para baixo, para dizer que larga mesmo, seu filho vai viver nessa mesmice mesmo, vai morrer desse jeito, sua família não tem mais jeito mesmo. É isso que você está recebendo dentro da sua casa? É essas palavras que você está tomando como a palavra final sobre a sua vida? Entenda que Jesus está com você, Jesus já ouviu o seu clamor, Jesus já está caminhando com você. As palavras vão chegar, mas creia tão somente no que Cristo tem para você. O que Ele tem para você não é revogado mais. Se tem, vai acontecer, vai curar, vai restaurar, vai trazer de volta, vai voltar à vida. O milagre na casa de Jairo chegou a partir dessa decisão em fazer um convite. Então eu e você, nós devemos fazer esse convite ao Senhor essa noite, e devemos deixar da nossa passividade tomando conta de nós. Nós esquecemos, irmão, nós nos esquecemos disso. Nós não podemos ansiar em sair da presença do Rei, da presença do Senhor. Nós devemos ansiar em estar junto dEle. Após o seu convite, que você firmou, eu não sei quando, talvez seja hoje, talvez foi há 10 anos, há 20 anos, há 5 anos, há 30 anos atrás, você está encontrando adversidade, orgulho, multidão, palavras negativas, incredulidade. Estamos encontrando isso a cada porta que nós batemos. Mas lá em Hebreus 11:1 vai dizer assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. De fatos que não se veem. A fé é a sua certeza do que você está pedindo, do que você está orando. Você até não viu, mas pela fé você vai enxergar que ela já se tornou um fato verídico, mesmo você não vendo. Jairo tomou posse disso. Jairo tomou posse disso dentro da sua casa. E Jesus chega e diz: por que estáis em alvoroço e chorais? Por que você está chorando? Por que vocês estão assim tão entristecidos? Ela não está morta não, ela está viva. Ela está só dormindo ali, eu vou lá buscar ela. Quando nós não temos o discernimento, quando nós não temos a leitura espiritual, nós choramos mesmo. Há uma dor, eu não estou falando da dor da perca. O assunto aqui é outro. Aqui há uma dor de incredulidade, há uma dor de que já não pode fazer mais nada, porque o mesmo povo que estava chorando, é o mesmo povo que riu de Jesus, quando ele falou assim: olha, ele está dormindo. Tirou sarro praticamente de Jesus. Dormindo o quê? Está morto. Jesus entra e diz o seguinte: a última palavra é minha. Levanta. Menina, levanta e anda. Toma pela mão. O lugar do milagre não tem espaço para incrédulo. Contudo, não permitiu que ninguém o acompanhasse, senão Pedro e João, seu irmão. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e pranteavam.
não está morta, mas dorme. Riram-se dele, porém, mandando sair todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava, e tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, levanta e anda. Irmãos, eu vou ler de novo isso aqui para você entender uma coisa, você entender o que eu vou falar para você aqui, ó. Ao entrar, ele disse: por que está chorando, por que está em alvoroço e chorai? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele. Quem foi com ele? Pedro e o irmão Tiago e João com ele, e entrou onde estava a menina, tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, levanta e anda. Só haverá lugar para mim no local do milagre quando eu acreditar que ele vai acontecer. Ele só não aconteceu ainda, falo com todas as letras, porque você ainda não acreditou que pode acontecer. Só não é verídico ainda, porque nós não acreditamos que ele é real. Porque nós temos que fazer a leitura da hora do convite, da caminhada, do que nós vamos passar no meio do caminho e do momento do milagre. Então nós temos que estar sensíveis ao que Cristo está falando para nós, todo o trajeto, para nós para nós não nos perdermos no meio do caminho, achando que o que vai acontecer, mas nós nem chegamos na casa ainda. Por que você vai desacreditar, Jairo, no meio do caminho? Porque você vai confiar nas palavras dessas pessoas que nem sabem quem eu sou? Creia somente. Vamos chegar na sua casa, que eu vou levantar a sua filha e você vai almoçar com ela, ou jantar, não sei o horário que era. Creia somente. Nós devemos crer que Cristo vai fazer algo no nosso meio, no nosso tempo, através da nossa vida, dentro da nossa casa, dentro do nosso país, no mundo onde nós vivemos. Nós devemos crer. Nós estamos nessa geração, nós devemos fazer a diferença. Às vezes nós falamos assim: mas só que aconteceu isso muito lá atrás, pastor. Isso aconteceu lá atrás, não acontece. Acontece, creia somente, creia somente. Jesus não dá uma palavra-chave, Jesus não fala que é de nós que vai sair, ele fala: creia somente, porque eu vou fazer. Isso não está sobre as suas mãos. O que está sobre as suas mãos é crer somente. Acredite, faça um convite para Cristo nessa situação. Faça um convite para Ele entrar dentro dessa circunstância, que você vai ver o agir de Deus se movimentando dentro da sua casa, dentro do ambiente, dentro da nossa igreja, no nome de Jesus. Aleluia.